Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nessa noite, meu irmão, minha irmã, amém? Nós louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela sua família. Que tempo precioso nós estamos tendo aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor. Somos gratos ao Senhor por essa chuva que Ele envia, por esse refrigério, né, que nós tivemos aí da temperatura baixando um pouco. Podemos estar aqui adorando ao Senhor com a sensação corporal mais agradável. Amém? Mas mais do que agradável é a sensação corporal através do clima, nós podemos experimentar um refrigério e uma sensação melhor ainda na nossa alma, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus para nós nessa noite. Amém? Quantos querem sair daqui com a sua alma leve nessa noite em nome de Jesus? Então vamos partilhar a única palavra, a única coisa que é capaz de realmente trazer alívio, refrigério, descanso para a nossa alma, que é a palavra do Senhor. Amém? Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, verso 4. Você pode acompanhar pela projeção ou pela sua Bíblia aí, tá bom? O que ficar mais fácil para você. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Nós vamos partilhar nessa noite a terceira mensagem da série Enchei-vos do Espírito. E hoje nós vamos falar sobre o poder do Espírito Santo. No primeiro domingo nós falamos sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo. No segundo domingo nós falamos da importância de sermos guiados pelo Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o poder do Espírito Santo. Amém? Então acompanhe a leitura, mesmo sentados, mas com toda a reverência que a palavra do Senhor merece. Vamos ler e acompanhe aí a leitura. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou vocês com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Pai, nós te pedimos nessa noite que a tua graça esteja sobre nós. Ó Deus, assim como nós podemos perceber de forma real, ó Deus, nessa manhã, a tua presença agindo através da tua palavra, nós te pedimos que também nessa noite, ó Pai, nesse culto, o Senhor também, ó Pai, possa agir através da tua palavra, trazendo entendimento aos nossos corações. E ó Deus, e que não apenas essa palavra fique, ó Deus amado, no campo da teoria, Deus amado, mas que o teu Espírito nos ajude a colocar em prática todos os princípios, todas as verdades que nós estamos aprendendo nesses dias. Senhor, capacita-nos, ó Deus, a colocar a tua palavra em prática, porque a tua palavra diz que aquele que ouve a sua palavra e a pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas fortes, vieram os ventos fortes, e essa casa permaneceu. Deus, nós queremos ser essa casa que permanece. Nós queremos ser filhos e filhas que permanecem firmes e inabaláveis diante de todos os desafios que esse mundo traz para nós. Ó Deus, e nós sabemos que a única maneira de nós permanecermos firmes é praticando a verdade da tua palavra. Por isso, nessa noite, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, não apenas a aprender, mas principalmente a praticar em nome de Jesus. Amém. Amados, no primeiro domingo, então, nós aprendemos que todo cristão que um dia recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, todo homem e mulher que creu em Jesus Cristo de todo o coração e que fez de Jesus o seu Salvador, mas principalmente também o seu Senhor, a palavra de Deus diz que a estes que receberam Jesus
essas pessoas receberam duas coisas, duas dádivas de Deus muito importantes. A primeira dádiva é a vida eterna. Quem recebeu Jesus, recebeu a salvação e a vida eterna. E também a segunda dádiva daqueles que aceitaram Jesus, aqueles que se converteram de todo o coração, aqueles que nasceram de novo, recebeu uma outra dádiva, que é a habitação da pessoa do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa habitada pelo Espírito Santo, amém? Então, essa é uma verdade que a palavra de Deus nos ensina. E nós falamos que, ainda assim, mesmo sendo homens e mulheres habitados pelo Espírito Santo, nós não podemos nos conformar apenas em ser habitados pelo Espírito Santo. Mas a palavra de Deus em Efésios capítulo 4 vai dizer que nós também devemos ser cheios do Espírito Santo. Então nós partilhamos que pode haver crentes, pode haver cristãos, pode haver filhos e filhas de Deus que têm o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é inoperante na vida deles. Por quê? Porque não são cheios do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus no primeiro domingo nos desafiou a seguirmos a ordem de Jesus, a ordem das Escrituras Sagradas, que nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E a palavra enchei-vos é um verbo que tem três características importantes. A primeira característica é no imperativo, é uma ordem, não é uma opção. O crente que não é cheio do Espírito Santo está em desobediência com a palavra de Deus. O verbo está no imperativo. A segunda característica desse verbo é que ele está no plural. É para todos. Enchei-vos. Não é só para o pastor Daniel, não é só para a pastora Priscila, não é só para o pastor Ed. É para todos. Todo cristão deve ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? E a terceira característica desse verbo enchei-vos é que ele está no presente. Ou seja, é para agora. Não foi só para aquelas pessoas daquela época. Não foi apenas para os primeiros discípulos de Jesus. É para todos nós, é para todos os tempos, é para hoje, é para agora, amém? Então, foi isso que você aprendeu no primeiro domingo. No segundo domingo, nós falamos que não basta apenas sermos homens e mulheres habitados pelo Espírito Santo. Não basta também apenas sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Precisamos também ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, no segundo domingo, nós falamos da importância de um crente, de um homem de Deus, uma mulher de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você aprendeu que o homem e a mulher guiado pelo Espírito Santo de Deus cumpre a vontade de Deus, porque o Espírito Santo conhece a vontade do Pai, amém? Então, se você e eu queremos andar de acordo com a vontade de Deus, se nós queremos cumprir a vontade de Deus para nós aqui na terra, nós precisamos deixar o Espírito Santo nos guiar. Então, amados, há duas maneiras, existem duas possibilidades que nós ensinamos no segundo domingo. Ou você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ou você é guiado pela sua carne. Quando nós falamos de carne, nós estamos falando das suas paixões, dos seus desejos. Você é um crente guiado pelos seus desejos carnais, pelas suas paixões, pelas suas próprias impressões, ou você é um homem ou uma mulher guiado pelo Espírito Santo de Deus? Você quer errar mais, ou você quer errar menos? Eu quero errar menos. Eu quero ser assertivo nas minhas decisões. Eu quero que as minhas decisões estejam sempre alinhadas com a vontade de Deus. Eu não quero ficar errando e entrando em lugares que Deus não mandou entrar. Eu não quero fazer coisas que Deus não mandou fazer. Eu não quero tomar decisões que Deus não mandou tomar, porque eu quero errar menos. A maneira de eu errar menos é eu permitir ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não quero ser guiado pela minha própria impressão, porque a minha mente é limitada. A palavra de Deus fala assim que a nossa mente é limitada. Nós não conhecemos, nós temos fragilidades, nós temos fraquezas. Então, querido, eu quero ser guiado não por mim mesmo. Eu não quero ser guiado pelas minhas próprias impressões. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque eu desejo errar menos. Então, amados, no segundo domingo, você foi desafiado a ser um homem ou uma mulher guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar então sobre a importância de nós também andarmos no poder do Espírito Santo de Deus. Nessa noite você vai aprender a importância do poder do Espírito Santo de Deus. Eu vou partilhar com vocês 3 verdades a respeito
do poder do Espírito Santo de Deus. Quantos desejam experimentar do poder do Espírito Santo? Eu desejo, amados, eu desejo de todo o meu coração. Então, a primeira verdade que eu quero partilhar com você a respeito do poder do Espírito Santo é sobre a fonte desse poder. A palavra de Deus no versículo 8, que nós lemos em Atos 1, vai dizer assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, de onde é a fonte desse poder que nós temos acesso? Está em você mesmo? Será que é alguma capacidade pessoal sua? Será que é alguma habilidade especial que você tenha? Será que tem a ver com a sua condição financeira? Será que tem a ver com a condição social que você vive? Será que esse poder, essa autoridade, ela vem de algo humano? Não, querido. Esse poder que a Bíblia está falando que eu e você devemos ter, esse poder que a Bíblia diz que todo crente precisa usar, esse poder que a Bíblia nos ensina que todo discípulo e toda discípula de Jesus precisa ter, esse poder não vem de nada em nós, mas ele é do Espírito Santo. A fonte desse poder é a pessoa do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amados, nós vemos o quanto homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, esses homens e mulheres, eles desfrutaram, eles usaram desse poder. E esse poder fez a diferença na vida deles. Nós vemos o exemplo de José do Egito. Todos conhecem a história de José no Egito? Amém? Um menino que foi ainda adolescente como escravo no Egito. E depois de 16 anos se tornou o homem mais importante daquela nação. O homem mais importante daquele mundo, daquele contexto nacional daquele tempo. Eu pergunto para você, José tinha alguma coisa especial? José tinha alguma habilidade especial? Será que José tinha alguma capacidade, algum talento, alguma habilidade que fez a diferença na vida de José? Querido, dificilmente nós vamos tentar ver alguma habilidade especial ou natural na vida de José. Aliás, ele estava num contexto em que ele tinha tudo para dar errado. É verdade ou não é? Queridos, ele era adolescente. Ele não tinha experiência de vida. Ele vinha de um povo que era tido ainda como um povo nômade. Lembre-se que ainda não havia o povo de Israel, ainda não havia a nação de Israel. Eles ainda não eram a nação. José vem de uma família nômade. Seria mais ou menos o que nós conhecemos pela cultura cigana hoje. Esse era o contexto social de José. José era o caçula, o mais novo. Amados, naturalmente, qual que era a probabilidade de José se tornar o governador da nação mais importante da época, que era o Egito? Nenhuma. Mas por que aconteceu tudo isso na vida de José? Porque ele era um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. E o poder do Espírito Santo de Deus fez tudo aquilo na vida de José. Amados, nós vemos também Moisés assassino, fugitivo. Moisés não tinha nenhuma habilidade especial. O texto fala assim que ele não sabia nem falar, ele era gago, pesado na fala, era um péssimo comunicador. Mas Deus resolveu escolher Moisés. E Deus fez de Moisés o líder mais importante do Antigo Testamento. Até hoje Moisés é lembrado. Como que Deus fez de um assassino fugitivo, cheio de fragilidades, cheio de fraquezas, e Deus fez desse homem o maior líder da sua época. Porque
Deus colocou sobre a vida de Moisés o Espírito Santo de Deus. E o poder do Espírito Santo de Deus na vida de Moisés fez coisas extraordinárias, fez coisas sobrenaturais com Moisés, na vida de Moisés e através da vida de Moisés. Nós vemos Elias no mesmo contexto. A própria Bíblia, na carta ao Tiago, fala que Elias era um homem comum, sujeito às mesmas paixões e dificuldades que eu e você somos sujeitos. Mas Elias orou para que não chovesse durante 3 anos, e não choveu durante 3 anos. Depois orou para que chovesse, e choveu. Mas de onde vinha a autoridade, de onde vinha esse poder que Elias carregava? Vinha do Espírito Santo de Deus que estava sobre a vida dele. Nações foram transformadas, cidades foram transformadas por homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Nós vemos um exemplo na vida dos apóstolos. Você sabia que os 12 apóstolos que Jesus escolheu, somente Pedro era maior de idade? Todos os outros eram menores de idade. Sabe quantos anos eles tinham? Na faixa de 16, 17 anos de idade. Jesus escolheu meninos, ao nosso olhar hoje, Jesus escolheu adolescentes para fazer parte da equipe dele. Mas esses 12 adolescentes, esses 12 jovens, eles abalaram a sua geração, eles transtornaram, eles mudaram o contexto cultural da sua época, ao ponto assim de quando um deles chegava numa cidade, logo o povo já dizia: lá vem os transtornadores, lá vem aqueles que estão transtornando o mundo. Pedro andava, e a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava as pessoas, ao ponto das pessoas se jogarem pelo caminho, para ver se ao menos a sombra de Pedro pudesse passar sobre elas e elas serem curadas. Nós vemos esses homens e mulheres sendo usados de forma poderosa. De onde vinha o poder desses jovens? Será que eles tinham alguma capacidade especial, queridos? Não, eram adolescentes. Mas uma vez que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo gerou neles poder, do qual eles mudaram o contexto da época deles. Prova disso que está escrito aqui no livro de Atos, capítulo 4. Olha só olha o relato de Atos 4, verso 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, olha só o que o texto está dizendo. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos. Se nós formos traduzir aqui para o nosso contexto, sabendo que eram homens simples, semi-analfabetos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A própria Bíblia deixou bem claro que esses homens, que os 12 discípulos, eram homens simples, iletrados, incultos. Mas quando o Espírito Santo encheu a vida deles, eles se tornaram outras pessoas. Eles passaram a receber um poder que eles nunca haviam experimentado. Um poder que todo mundo olhou para eles e falou assim: quem são esses meninos? Quem são esses homens? Como que eles conseguem falar com tanta ousadia? Como que eles conseguem fazer essas coisas? Como que eles conseguem realizar esses feitos? Como? E muitos já reconheciam que eles tinham estado com Jesus. Não tinha a ver com eles, querido. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não tem a ver com você. Agora diz para ela: tem tudo a ver com Jesus. Queridos, você está entendendo nessa noite? Não é na sua força, não é no seu braço, não é na sua habilidade, por mais talentosa que você acha que você é.
o Espírito Santo e o poder dele flui na sua vida e na minha vida, não porque tenhamos algo especial, mas por causa de Jesus Cristo, pelo preço que ele pagou naquela cruz. E ao pagar o preço naquela cruz, e ao crermos no sacrifício de Jesus, nós recebemos a pessoa do Espírito Santo. E junto com a pessoa do Espírito Santo, nós recebemos o poder do Espírito Santo. Querido, você quer fazer coisas extraordinárias para Deus? Você quer ver Deus fazer coisas extraordinárias na sua vida e através da sua vida? Creia no poder do Espírito Santo. Creia nesse poder. Seja cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais poder do Espírito Santo você vai ter na sua vida. A palavra poder, quando Jesus diz que vocês receberão poder, a palavra poder no original significa dunamis. A palavra no grego original, dunamis. E é interessante que existem três coisas, três objetos que nós conhecemos que têm a mesma raiz da palavra no grego dunamis. Dínamo, que significa poder contínuo, né? Quem é da área de exatas aqui sabe o que é um dínamo, né? E a função de um dínamo, né? Ele é um gerador de poder, um gerador de energia. A palavra dínamo vem de dunamis. E tem outra palavra que vem da palavra grega dunamis, que é dinâmica, que é poder em ação. E tem outra coisa que nós conhecemos muito, e sabemos o poder que ela tem, que também vem da mesma raiz, dunamis, que é dinamite, que é poder destruidor. Querido, você está entendendo? Você tem dentro de você poder contínuo, poder em ação e poder destruidor. Poder de transformar as coisas. Se nós formos ilustrar o que significa o Espírito Santo na vida de alguém, é como o Espírito Santo, podemos comparar ele a uma bateria recarregável. Uma bateria recarregável, né? Muitos carros híbridos aí hoje têm essa tecnologia, né? Da bateria recarregável. Enquanto o carro roda, essa bateria é recarregada. E faz o carro economizar, porque o carro usa parte da energia gerada por essa bateria, que enquanto roda, ela é recarregável, não precisa colocar na tomada para carregar, ela se autocarrega. Quanto mais ela está em ação, mais ela se autocarrega. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, querido. Quanto mais o Espírito Santo está agindo na sua vida, mais poder do Espírito Santo você tem. Quanto mais você permite o Espírito Santo agir em você, quanto mais cheio você é do Espírito Santo, mais poder é gerado dentro de você pelo próprio Espírito Santo, que vai recarregando você. Você está entendendo essa noite? Diga amém. Então, querido, a primeira verdade que eu partilhei com você agora sobre o poder do Espírito Santo é que a fonte desse poder é a pessoa do Espírito Santo de Deus habitando em você. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com o Espírito Santo. E se você crer na pessoa do Espírito Santo, se você buscar a pessoa do Espírito Santo, ele vai liberar esse poder sobre você. Isso quer dizer, querido, isso traz alegria ao meu coração. Isso traz paz ao meu coração. Porque eu sei quem eu sou. E eu tenho convicção dentro do meu coração que se fosse pelas minhas capacidades, pelas minhas habilidades, querida, eu nunca estaria à frente de uma igreja. Eu estou aqui por causa do poder do Espírito Santo de Deus. Eu fui chamado para ser pastor por causa do poder do Espírito Santo de Deus, porque eu tenho certeza que pelas minhas próprias forças, pelas minhas próprias vontades, pelas minhas próprias habilidades, eu nunca estaria aqui. Porque o que eu já fiz nessa vida, os erros que eu já cometi, as decisões erradas que eu já tomei, elas teriam me levado a um outro destino. E eu tenho certeza que esse outro destino seria muito mais inferior do que o destino que Deus me colocou hoje. Se eu estou vivendo esse destino, se eu estou vivendo esse chamado, se eu estou vivendo esse propósito, eu tenho convicção que é por causa da pessoa do Espírito Santo de Deus na minha vida. Amém?
Isso, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Está tudo bem, Verinha. Amém. Acontece. Olha aqui para mim agora. Onde eu estou hoje, eu tenho certeza que eu estou vivendo por causa do poder do Espírito Santo de Deus. E nós podemos viver a vontade de Deus. Você pode viver o propósito de Deus na sua vida, querido. Você pode viver coisas extraordinárias na sua vida. O que eu já vivi, eu sou grato a Deus, mas eu sei que Deus tem muito mais e eu quero viver muito mais. Eu quero viver tudo que Deus reservou para mim nessa vida. Eu quero viver o propósito extraordinário de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Quantos desejam viver essa vontade boa, perfeita e agradável? Eu desejo. E o caminho para viver isso, querido, é você buscar esse poder. É você buscar o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você buscar esse poder, você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida, em qualquer área da sua vida. Olha só. Olha, o maravilhoso de Deus é que essa vontade de Deus para a nossa vida, ela pode se realizar, e Deus deseja que ela se realize em todas as áreas. Meu casamento pode ser perfeito. Você crê nisso, querido? Eu posso ser um pai melhor, eu posso ser um marido melhor, eu posso ser uma esposa melhor, eu posso ser um profissional excelente, eu posso ter uma vida financeira excelente, eu posso ter uma vida, uma saúde física excelente. Querido, qual for a área da sua vida, Deus tem algo bom, perfeito e agradável para a sua vida, e o segredo é o poder do Espírito Santo de Deus. Se você deixar esse poder conduzir sua vida, se você deixar esse poder se manifestar na sua vida, você vai ver o que Ele é capaz de fazer em você e através de você. Você está entendendo nessa noite? Diga amém. Então, amados, a primeira verdade é que a fonte desse poder é o Espírito Santo. A segunda verdade é que esse poder tem um propósito. Deus não nos dá esse poder para você para encher o seu ego, para satisfazer as suas vaidades. Deus não usa esse poder, Deus não derrama esse poder na sua vida para você dizer assim: ah, veja como eu sou bom. Olha, essa igreja, desde que eu assumi essa igreja se tornou outra igreja. Ah, eu sou o melhor pastor que essa igreja já teve. Ah, essa empresa mudou depois que eu assumi essa empresa. Ah, essa função mudou, esse cargo mudou. Depois que eu assumi essa área aqui, depois que eu fiz isso, tudo mudou. Querido, Deus não derrama o seu poder sobre nós para satisfazer o nosso ego. Deus não derrama o seu poder para satisfazer as suas vaidades. O propósito do poder de Deus é para quê, querido? Qual que é o propósito de Deus manifestar o poder dele na sua vida? Jesus responde essa pergunta: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para o quê? Para serem minhas testemunhas. Querido, o poder de Deus é para fazer de você uma testemunha do que Ele pode fazer na vida do ser humano. É para fazer de você uma propaganda ambulante do que Ele é capaz de fazer na vida de alguém. A palavra testemunha, ela vem do que nós conhecemos da parte jurídica. Qual que é o papel de uma testemunha no tribunal? Eu pergunto para você, o papel das testemunhas no tribunal é dar a sua opinião? Será que o papel da testemunha no tribunal é falar o que ela acha a respeito daquela situação, ou daquilo que está sendo trabalhado naquele tribunal? Será que o propósito da testemunha
é partilhar ali as suas impressões pessoais. Não, querido, o papel de uma testemunha no tribunal é relatar com fidelidade o que ela viu e ouviu, e nada mais. Nós somos chamados por Deus para ser testemunhas do que Deus tem feito na minha vida. Nós somos chamados para sermos testemunhas fiéis de Deus, daquilo que temos visto e ouvido. Você tem visto o agir de Deus na sua vida, querido? Você tem visto Deus abençoar você? Você tem experimentado da bênção de Deus? Deus tem mudado a sua vida? Deus tem transformado a sua casa? Você tem bênçãos para contar, querido, do que Deus tem feito na sua vida? Ser testemunha é você falar do que Deus tem feito na sua vida. E esse poder de Deus é para você ter coragem para dizer isso. Porque se tem uma coisa que nós não temos, infelizmente, que muitos têm dificuldade, e eu me incluo entre elas, é que muitas vezes nós somos vencidos pelo medo, pela vergonha, pela timidez. Nós queremos falar, nós temos vontade de falar, mas quando nós vamos falar, trava. Deus nos dá a oportunidade de testemunhar o que Ele tem feito na nossa vida todos os dias. Quando um amigo seu chega para falar para você as dificuldades que ele está passando, quando alguém partilha com você alguma situação, quando alguém pede o seu conselho, todos os dias Deus nos dá a oportunidade de testemunhar, mas parece que tem algo que trava as nossas vidas, parece que tem algo que nos impede, é o medo, é a vergonha. Quantas vezes eu senti isso e eu ainda sinto? Ai, mas você é o pastor. Bem, eu sou normal, eu sou um discípulo como você, uma discípula de Jesus como você. Tem os mesmos medos, as mesmas limitações, as mesmas dificuldades. O medo quer o tempo todo me vencer. O medo quer o tempo todo, sabe, querido, me sufocar. Por isso que eu preciso do poder do Espírito Santo para testemunhar. Por isso que você precisa do poder do Espírito Santo para testemunhar. Os apóstolos, aqueles adolescentes, só conseguiram ser testemunhas na sua geração, porque eles receberam desse poder, e eles conseguiram falar com ousadia. Mas antes do Espírito Santo eram meninos medrosos. Antes do Espírito Santo descer sobre eles, eles eram medrosos. Tão medrosos que quando Jesus foi crucificado, todos correram. Não ficou um para contar a história. Quem ficou foi as mulheres, gente. Quem ficou na hora da crucificação de Jesus foram as mulheres. E até hoje as mulheres são mais corajosas que os homens. No tempo de Jesus não foi diferente. As mulheres ficaram e os homens, perna para quem tem. Todos correram. Mas quando eles receberam o Espírito Santo, aí aqueles homens viraram homens de verdade. Aí ninguém parou eles. Eles foram ousados. Eles falaram, eles testemunharam. Eles pregaram a palavra de Jesus. Eles levaram o Evangelho em todos os lugares. Por causa do Espírito Santo que gerou ousadia. Queridos, o propósito do poder do Espírito Santo é gerar ousadia para mim e para você, para testemunhar. Querido, tem muita gente que precisa ouvir esse testemunho. Tem muita gente que precisa ouvir o seu testemunho. O seu amigo, a sua amiga, as pessoas da sua casa precisam ouvir o seu testemunho. E se você quer falar, se você quer testemunhar, deixe o Espírito Santo encher você de ousadia. Deixe o Espírito Santo encher você desse poder que vai fazer você abrir a boca e você vai falar de Jesus. Você vai conseguir falar de Jesus. Esse é o propósito do poder de Deus nas nossas vidas. Fazer de nós testemunhas do que Deus tem feito, daquilo que Deus tem falado nas nossas vidas. Você está entendendo nessa noite? Diga amém. Então, primeira verdade, a fonte do poder é o Espírito Santo. Segunda verdade, esse poder tem um propósito de nos fazer testemunhas. E a terceira verdade, eu vou encerrar com ela. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, é para fazer com que
a palavra de Deus possa alcançar todos os lugares. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Queridos, a vontade de Deus é que esse poder dele aqui nessa noite possa romper as barreiras dessas 4 paredes. Deus quer manifestar o poder dele no seu trabalho. Deus quer manifestar o poder dele na sua casa. Deus quer manifestar o poder dele na sua escola, na sua faculdade. Deus quer manifestar o poder dele na sua rua. Queridos, o poder de Deus não deve ficar limitado a essas 4 paredes. O poder de Deus deseja romper as barreiras geográficas. O poder de Deus deseja romper as barreiras culturais. O poder de Deus deseja romper as barreiras linguísticas. Queridos, o poder de Deus deseja alcançar todos os lugares. Através de quem, querido? Através da igreja, através de você, através de mim. Há 300 anos atrás, esse poder de Deus se manifestou na Inglaterra, na vida de pequenos jovens, adolescentes, numa faculdade chamada Oxford, na Inglaterra. Entre esses jovens estava John Wesley. E esse poder do Espírito Santo se manifestou na vida de Wesley e dos seus amigos. E eles começaram a ser testemunhas naquela época, na Inglaterra. E no final de 80 anos, de um grupo de 10 jovens, já eram mais de 80 mil metodistas que se encontraram com Jesus somente na Inglaterra. No final de 60 anos, 80 mil metodistas. Mas o poder de Deus não ficou limitado apenas à Inglaterra. Esse poder alcançou, naquela época, uma das colônias que se chamava, que eram as Américas, que nós conhecemos hoje pelos Estados Unidos. O poder de Deus alcançou os Estados Unidos. E a história diz que houve décadas em que 80% da população, olha só, 80% da população dos Estados Unidos eram metodistas. Prova disso que nós temos vários ex-presidentes metodistas que eram metodistas. Vários ex-presidentes dos Estados Unidos que eram metodistas. Mas o poder de Deus não se limitou apenas naquele lugar. O poder de Deus fez com que a palavra de Deus, através dos missionários americanos, viessem para o Brasil. Que ano, Ed? Você que estudou a história da igreja metodista? 1937, se eu não me engano. É Aquim, tá certo, Aquim? Nossos seminaristas aqui. 1937, o poder de Deus alcançou o Brasil. Missionários metodistas chegaram aqui no Brasil. E só no Brasil já tem mais de 145 anos de igreja metodista. E nós somos mais de 300 mil metodistas só no Brasil. Um dia, há 145 anos atrás, abriu a primeira igreja metodista em Piracicaba, no centro, que é a catedral que nós conhecemos de frente ao mercado municipal. Mas o poder de Deus não se limitou a apenas ficar ali no centro. A obra missionária da igreja não se limitou a apenas ficar no centro de Piracicaba. Depois de alguns anos, um bairro chamado Paulista começou a crescer muito aqui em Piracicaba. E o poder de Deus fez com que a obra do Senhor avançasse também aqui no bairro da Paulista. E há 72 anos atrás, foi aberto as portas dessa igreja. E a obra de Deus tem abençoado famílias nesse bairro, nessa rua, há 72 anos. Mas a obra de Deus também não se limitou a ficar apenas no bairro da Paulista. Depois de alguns anos, essa obra, essa palavra de Deus, esse poder alcançou o bairro do Matão.
E também alcançou outros bairros. E esse ano, esse poder de Deus também não se limitou a ficar apenas aqui na Paulista. A obra de Deus também alcançou o bairro Nova América também. E a obra missionária de Deus, o poder do Espírito Santo também tem se manifestado no bairro Nova América. E amados, em nome de Jesus, nós também não nos limitaremos, porque o Espírito Santo não se limita, o poder de Deus não tem limite. Nós iremos avançar em outros bairros também aqui nessa cidade. Porque o desejo de Deus, né, Dona Maria, é fazer com que a obra dele avance e que mais famílias sejam abençoadas, querido. Como que Deus vai fazer isso, querido? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: através de você. Você é o agente missionário de Deus hoje. Você faz parte da geração que Deus está usando hoje. Há 2000 anos atrás foram 12 adolescentes. E eles mudaram o mundo. Hoje Deus vai mudar esse mundo novamente. Através de você. Com o que você tem. Do jeito que você é. Ah, pastor, pastor, você não me conhece. Não te conheço, ainda bem. Porque se fosse eu que conhecesse você, na minha humanidade eu ia falar assim: ah, logo você, Ed. Eu conheço o que você fez no verão passado. Mas ainda bem que eu não conheço. Conheço pouco. Mas Deus conhece muito mais. E porque Deus conhece muito mais, Deus falou assim: eu vou escolher esse rapaz. Eu vou usar ele e a esposa dele e os filhos deles para manifestar o meu poder lá no bairro Nova América. Deus escolheu você. Deus escolhe você. Deus escolhe eu. Não sei como que funciona o RH de Deus. Não sei como funciona os recursos humanos de Deus. Mas glória a Deus que Deus escolheu eu e você. Não fui eu que vos escolhi, diz o Senhor. Não foi vocês que me escolheram, diz o Senhor, mas eu vos escolhi. Antes da fundação do mundo. Quando você ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe, eu te escolhi, diz o Senhor. E eu escrevi todos os seus dias sem que nenhum deles acontecesse. E todos eles eu já determinei, diz o Senhor. Querido, Deus tem coisas grandes, extraordinárias para fazer na sua vida, através da sua vida. E a voz dele ainda está ecoando, como ecoou em Isaías capítulo 6. Quando Isaías teve um encontro com Jesus, quando Isaías teve um encontro com Deus, ele ouviu a voz de Deus que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías naquele dia disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: a voz do Senhor ainda continua ecoando nesse lugar. Há mais de 3.000 anos atrás, a voz do Senhor continua ecoando até hoje. Ele continua dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Querido, eu não sei quanto a você, mas eu quero dizer para o Senhor, eu digo para o Senhor hoje: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vamos orar nesse momento. E se você deseja responder para Deus a mesma resposta que Isaías deu quando foi chamado por Deus, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar por você nessa noite em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração como sinal da sua rendição. A palavra de Deus fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que podemos pedir, pensar ou sonhar. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você se acha insignificante. Talvez você olhe para dentro de si e você se vê como um homem improvável, uma mulher improvável. Mas a palavra de Deus fala que Deus escolheu as coisas loucas. Deus escolheu aqueles que são improváveis, aquelas que são improváveis. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo
para confundir as sábias. O Senhor escolheu você. O Senhor escolheu a nós. E Ele deseja usar você. Pai amado, aqui nessa noite estão os teus